Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Nós vamos, nesse ponto, então, dar início à nossa atividade de hoje. Convido todos agora à oração. Senhor Jesus, desejamos, nesse momento, agradecer ao Senhor por mais essa incomparável oportunidade que nos é concedida de podermos congregar na nossa estimada Casa Espírita, através desse espaço virtual, Senhor. Porque é nessas atividades que nós crescemos, que nós nos refazemos, que nós sentimos-nos bem. Rogo ao Senhor que nos ampare, que no decorrer dessa atividade de hoje o Senhor possa ir nos inspirando, nos envolvendo em vibrações boas de amor, vibrações de paz, vibrações de harmonia, que o Senhor vai diagnosticando na nossa casa, nossas necessidades, e no decorrer de tudo, nos ampare, nos ajude nas nossas necessidades. Que o Senhor possa inspirar a nossa irmã Andréia, para que ela traga, Senhor, a palavra inspirada, que auxilie a cada um de nós nesse processo de evangelização. Que assim seja, graças a Deus. Andréia, nesse ponto, então, eu já vou sair do ar, mas eu estarei aqui te acompanhando. Qualquer coisa, é só você me chamar. Quando você quiser que eu coloque aquele arquivo que você me enviou, é só você falar, tá bom? Tudo Pode bem. começar a sua palestra. Fique à vontade. Fique com Deus. Boa noite, irmãos. Espírita, Anália Franco. A exposição de hoje é Oi, André. psicografado. Oi, Oi. André. Antes que você continue, o seu áudio está cortando. Ele está funcionando, mas está cortando. Tá? Verifica se é o seu fone de ouvido, tá bom? Tira ele, encaixa ele de novo. Não tem Deixa eu problema. ver. A gente ajusta e continua. Vai falando aí alguma coisa para a gente ver se já melhorou, tá? Agora ficou melhor? Estou te ouvindo. Tá cortando Começa, pode ainda? começar. Não, pode começar. Então, a exposição de hoje, ela está contida no livro Ave Luz, psicografado por João Nunes Maia. Bezerra nos ensina que o livro Ave Luz é uma síntese em forma de mensagens dos encontros de Jesus com os discípulos na famosa aldeia de Betsaida. Betsaida pertencia à Galileia, terra generosa na expressão divina do ambiente, onde o nosso mestre percorreu todas as ruas, aformoseando com a sua presença as casas, os animais. Foi dali que ele tirou as maiores expressões do seu apostolado e sobre recompensá-lo com a sua gratidão, permanecendo nessa aldeia semanas a fio, com todos os seus discípulos, ensinando-lhes a maneira mais correta de viver. Foi nesse casarão mencionado nas mensagens de Shaolin que a caridade atingiu a crista do amor.
Foi ali que Cristo transformou a água da fraca filosofia de seus companheiros em vinho puro de conceito nunca antes ouvidos pelos homens da terra. Externou a sua magnânima bondade para com o povo que a cercava nesta pacata cidade, curando centenas de enfermos de variadas doenças, pelo simples toque das mãos benfeitoras. Foi nessas reuniões incomparáveis que o Evangelho criou raízes nos corações dos discípulos, despertando em cada um deles o maior anseio de viver na luz da benevolência. Sentindo em seus semelhantes de qualquer raças ou seitas a sua própria continuação. Formado pelo mestre dos mestres, os seus seguidores conseguiram despir-se do egoísmo, esquecendo-se do orgulho, deixando de julgar os outros, abandonando o ódio, não pensando na vingança, fechando os ouvidos à maledicência, disciplinando a língua e conduzindo os pés pela força da consciência em Cristo. Começava a se escrever uma mensagem nos arredores do Mar da Galileia, cujo conteúdo iria abalar o mundo inteiro, né? E os anjos ficariam encarregados de transmitir para todas as gerações, dentro das possibilidades que a evolução permitisse, em nome de Deus. Ainda, Emmanuel, numa psicografia que consta neste livro, ele fala o seguinte: diante deste livro, recordamos o versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho segundo o apóstolo João Evangelista, que diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, dadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, versículo 21, capítulo 25. E meditando na sabedoria dos diálogos inesquecíveis que se registram nestas páginas, permitimos-nos lembrar os cristãos dos tempos apostólicos, reformulando-lhes a saudação perante o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave luz, salve a luz, nós outros, os teus pequeninos servidores, que por tua infinita misericórdia estamos saindo das trevas da infância para a luz do conhecimento. Aqui nos encontramos a fim de expressar-te a nossa gratidão e nosso amor para sempre. Emmanuel. Essa foi uma página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier em 29 de agosto de 83, na cidade de Uberaba, e consta entre o prefácio e o começo deste livro. Eu vou relatar uma fração da história do grande mestre de Nazaré. Embora não conste nas escrituras sagradas de nosso conhecimento, a luz da doutrina espírita nos faz conhecedores. Perdoar. Tomé era dado de um momento para outro
a certas dúvidas, o que castigava seu caráter e deixava de trazer-lhe alguns aborrecimentos. Tinha também admiração bem acentuada por dois profetas que, de certo modo, eram ligados pelo coração, Elias e Eliseu. Os feitos extraordinários desses dois homens de Deus transtornavam o seu fácil raciocínio. Não encontrava meios de negar os feitos desses profetas, pois, além de serem palpáveis na história, eram contados pelos sacerdotes em suas mais elevadas pregações, ao mostrarem o poder de Deus diante dos homens. Tomé relutava, pensativo. O seu famoso manto, e de longe registram alguns escritos antigos que acenava com as mãos do centro da claridade. O companheiro de Elias chorou muitas semanas a ausência de seu guia. Carregava o manto herdado como a maior preciosidade da sua vida, e com ele fez inúmeros fenômenos. As curas feitas por Elias e Eliseu eram incontáveis, de tal forma que o povo reconhecia serem eles missionários da verdade. E Tomé, quando viajava pelas margens do Jordão, nunca se esquecia daqueles dois profetas. Tomé foi acometido de uma febre muito violenta. Esquecera-se de certos preceitos preventivos ao sair passeando certo dia e foi picado por um mosquito, não dando grande importância ao fato naquele momento. O veneno que agitou a sua vida, no entanto, foi de grande utilidade para o encontro com quem gostaria de falar. Tomé, em pleno delírio, fala com Eliseu, chora, sorri, canta, conversa alto, assustando assim seus familiares. Era sacudido, chamado pelo nome, mas não saía daquele estado de hipnose, não só pela prostração orgânica, como por estar recebendo telepaticamente uma mensagem do profeta. Eliseu falava a Tomé de mente a mente, aproveitando a sensibilidade aguçada que a enfermidade despertara. Aqui, meus irmãos, iremos registrar mais ou menos a mensagem que Dídimo recebia. Tomé, passaram-se anos e mais anos, e nós também passamos pela terra. Porém, ficou aquilo que fizemos. O bem nunca é destruído. Agarraste aos nossos feitos e simpatizaste com a nossa conduta, procurando talvez a resposta para tuas indagações mais íntimas. O que temos a dizer com maior propriedade é que ninguém morre. Continuamos na mesma sequência os trabalhos de fazer conhecida a verdade, o respeito ao Todo-Poderoso e a amizade entre as criaturas.
Seria bom ouvires igualmente a palavra de Elias. No entanto, força maior impede que a ouças. Eu falarei por nós dois, para conscientizar-te sobre o que deves fazer na hora exata do teu maior trabalho na terra. Que vais percorrer. Nós te pedimos confiança absoluta no empenho que abraçaste antes de entrares na carne. Acalma a tua dúvida acerca de muitos fatos e serve do coração para o chamado de Deus. Os prodígios a nós referidos no mundo fazem com que procures as causas desses chamados milagres do céu. Na verdade, te digo que daquele a quem vai servir como discípulo, tais milagres desaparecem. Conhecerás o Messias pelos seus feitos incomparáveis. Ao ouvires a sua voz de pastor, sentirá a verdade no coração e acompanhá-lo-ás em todos os seus transes pelo planeta. Sabemos que a tua estrutura espiritual mostra algumas fraquezas referentes à dúvida e à dificuldade de perdoar. Contudo, se persistires na amplidão dos conceitos daquele que há de te chamar para o seu rebanho, o tempo, juntamente com o teu esforço, preparar-te-á para que a confiança se alie com a tua razão. E o esquecimento de todas as ofensas não tardará a sair dos teus lábios, partindo do centro de tua consciência. Nós estamos te seguindo no plano espiritual e vamos trabalhar juntos pelo comando daquele que haveria de vir e já se encontra no seu posto de partida para a disseminação das verdades e para a vivência dos preceitos por ele anunciados. Somos multidões de espíritos às suas ordens. Pensaste muito em ter um manto como o de Elias. Esquece tais ideias, pois agora, junto com o Messias, terás um manto muito melhor que o de Elias e o de Eliseu. O teu terá de ser tecido por ti mesmo, com as linhas das virtudes. Esse será sempre teu, e com ele te agasalharás de todos os problemas que encontrares nos labores desta vida, de cada dia. Compete a ti mesmo. Dá início à feitura dessa capa espiritual. Se queres saber, Tomé, na verdade, o manto que herdei de Elias, o grande profeta do passado, era roubado de vez em quando por mãos inescrupulosas. Todavia, voltava a mim sem que eu fizesse força para tal. Mãos invisíveis o traziam de onde estivesse. Eu colocavam em meus ombros. Porque somente eu o possuía na grandeza de seu verdadeiro dono, que era Elias. Existia no manto uma poderosa força concentrada que, juntando-se à minha,
acionara outra maior, obedecendo a minha mente. Eis porque, ao tocar esse manto, muitos se curavam de seus males. Tomé, mesmo no delírio, sente uma mão passar em sua cabeça e um vigor penetrar em sua alma. As últimas palavras ressoavam em sua acústica mental. Que Deus te abençoe, Tomé. Levanta-te e cuida da tua vida, sem nunca esqueceres de que deves ser chamado pelo Cristo, e ao obedecer o seu comando, e assim ele se despede. Adeus. Tomé estremece, olha para todos os presentes, chama um, chama outro, pede um alimento, bebe uma água, é forçado a aceitar um xarope das mãos de seus companheiros e começa a se lembrar, se assim podemos dizer, do sonho que a enfermidade lhe proporcionara, com os que circundavam a cama, afirmando terem ouvido ele repetir os nomes de Elias e Eliseu. Com poucas horas, já estava completamente curado da febre, disposto para o trabalho, lembrando-se das palavras do profeta bíblico. Tomé adentra o casarão da igreja dos pescadores, em companhia de Judas de Cariotes, e os dois tomam assento em lugar próximo ao mestre. Por simples gesto do Nazareno, Judas levanta e ora com emoção. Tomé, aproveitando a sequência da prece, encara Jesus, recebendo em troca um sorriso de aprovação, e fala com humildade: Mestre, o que podes me dizer acerca do perdão? Qual o benefício que ele traz para nós e para os outros? Acomoda-se em seu lugar, ao lado de Judas, o comandante em chefe das forças espirituais da terra inicia sua resposta. Meu filho, tocaste em uma sensibilidade da lei. Tocaste em um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. Tocaste, Tomé, em um ponto-chave, ou na própria chave com a qual deverás abrir muitas portas para que possas entender os segredos da felicidade. Graças te damos por esse interesse em conhecer o perdão e suas profícuas ações de alma para alma. O perdão, quando é desconhecido pelos homens, começa a dar sinal pelos lábios. Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando, estimulando o coração. O perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que esquece as faltas. O mais verdadeiro ainda é aquele que não existe, porque somente podes perdoar se fores ofendido. Quando chegares ao tempo de não te ofenderes, para que o perdão? Mas é bom que comeces do início, para que sinta os seus mais lindos benefícios no correr do tempo, pelas avenidas do espaço, encontrando os meios e a alegria de perdoar, sem provocar ofensas, somente para ter o prazer de esquecê-las.
É necessário muito cuidado na prática dos preceitos que nós trazemos a todos. Aonde o fanatismo chega, a verdade não é vista. É necessário que o bom senso seja uma defesa constante, uma vigilância permanente. O perdão, ele desentulha todos os miasmas de que a mente, porventura, se tenha feito portadora. Ele irriga todos os canais do sistema nervoso que a invigilância se esquecera de cuidar. Ele dá vida ao coração, porque purifica o sangue em toda a sua extensão. Ele acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. Se não experimentaste essa virtude, faça-a visível na tua vida. Se já, procura melhorá-la. Tomé fica inquieto, o mesmo acontecendo com Judas, analisando o modo mais fácil de perdoar, pois as dificuldades apareciam na mente como barreiras intransponíveis. Mas Jesus, observando isso, prossegue com sabedoria. Meus filhos, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. A pessoa violenta, seja por natureza ou por perturbações espirituais, diante do perdão, sentirá um clima benfazejo. Com a sequência do esquecimento das suas ofensas, vai compreendendo o valor do perdão e passa a envergonhar-se de si mesmo, procurando modificar suas atitudes. Começa a fazer o bem e a querer mostrar o que faz aos outros. É a consciência empenhada em desculpar-se do que os instintos inferiores inspiram. E é nesse drama de cada dia que a alma vai se ajustando aos serviços da fraternidade e de ofensor muda a sua qualificação para ofendido pelo tribunal interior. A caridade é a sua fuga e ela vai lhe ensinar o valor da gratidão e as bênçãos do amor. O perdão em silêncio é força irresistível. Transforma todo e qualquer caráter que esqueceu a grandeza da amizade, alterando gradativamente os caminhos em que a tolerância se faz presente, alimentando os esquecimentos de todas as ofensas. Aquele que não consegue perdoar, Tomé, se compara ao lenho seco de que o fogo se apoderou sem ser visto pelo lenhador. E quem já encontrou a fórmula do esquecimento das ofensas, sabe que essas chamas da maledicência se apagarão com a água do perdão. Quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual, porque o coração, nesse pulsar, não tem condições para amar nem a Deus, nem ao próximo, abeirando-se da infelicidade. Tomé, começa hoje o teu trabalho pela tua paz e não percas tempo
porque o tempo é ouro divino em nossas mãos. Não preciso falar muita coisa para o teu coração, já que existem milhares de vozes com recursos especiais para me ajudar a fazer-te compreender os deveres assumidos diante de Deus. Tomé pensa, põe a mão no ombro de Judas e sai em busca de repouso. Meus irmãos, se queres chegar ao amor verdadeiro, comece a tecer seu manto com as virtudes do perdão. Temos que ter confiança absoluta no empenho que nós abraçamos antes de nós entrarmos na carne. Temos que acalmar nossas dúvidas e servir de coração ao chamado de Deus. Como disse Jesus, o perdão, ele irriga todos os canais do sistema nervoso que a nossa invigilância esquecera de cuidar, desentulhando todos os miasmas que nossa mente, porventura, se tenha feito portador. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. A resposta é que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece, meus irmãos, ela não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, ela só obtém mudando de proceder. A caridade, as boas ações são a melhor prece, porque os atos, eles valem mais do que o perdão. Assim, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Questão 886. Sede caridosos. A caridade, segundo Jesus, não restringe a esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos superiores, inferiores ou nossos iguais. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que acontece, com o que acostuma se fazer, né? Quando Jesus disse para amarmos nossos inimigos, quis dizer que devemos perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior a seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca quem procura tomar a vingança. Finalizando essa mensagem, vamos agradecer a nosso Mestre amado Jesus por nos conduzir teu encontro através do perdão. Pedir que ajuda-nos a cumprirmos a tua vontade, perdoando uns aos outros. Que assim seja. Eu passo a palavra ao nosso irmão Valdomiro. André, muito obrigado pela sua palestra. Que Jesus os abençoe, te abençoe, te inspire cada vez mais para que você possa trazer outros temas para nós no futuro, está bem? Agora Obrigada. Nós que agradecemos a você.